Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Hoje eu trago aqui uma pessoa que não mora mais aqui em São Paulo, mas ele está de passagem e eu vim aqui entrevistá-lo. Não podia perder essa oportunidade, né? Fala, Cláudia, tudo bom? Uma honra estar aqui, brigadíssimo pelo convite. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou falando com o Álvaro Fernando, que acabou de lançar o novo livro dele, Seja Protagonista da Sua Vida. E antes de começar, Fernando, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade com design sofisticado. O Instagram dela é @taniavieira.joias. A Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista. E a Aquaquantum, a terapia com a garrafa de elevação vibracional, @aquaquantumoficial. E ainda, para Aquaquantum, você recebe de bônus um e-book meu, Comunique-se com Alma, para que a pessoa possa abrir o chakra laríngeo e falar com mais naturalidade, né? Isso é maravilhoso. Fernando, legal. Álvaro Fernando, eu tô aqui encantada com todas as coisas que nós já conversamos nos bastidores, que nós vamos trazer para você aqui. Fala para mim, Fernando, quem é você e como é que você chegou até aqui? Eu sou um músico, né? Eu fiz faculdade de Direito na USP e sou caçula de uma família de 9 filhos. Nossa, que familhona grande! Uma família muito animada, muito empolgada, então a alegria sempre fez parte da minha vida. E fiz a faculdade de Direito, mas foi na música que encontrei meu caminho principal. Você fez a faculdade até o final? Fiz, me formei na USP. Que legal! Mas aí nesse meio do caminho também o estúdio já estava, cresceu muito, então já era um sucesso. Quando me formei eu já sabia que eu não ia atuar no mercado do jurídico, né, na área jurídica. E foi na trilha sonora que eu encontrei meu caminho, fiz mais de 3.000 comerciais de televisão, né? Você programa a música ou você toca? Como que funciona isso para fazer uma trilha comercial? Então, no início a gente tocava tudo, a época dos gravadores de rolo, a música analógica, né? Fazia efeito especial, né? Etc. Eu cheguei a ir gravar Rugido de Leão no zoológico, porque a gente não tinha ainda sequer um banco de efeitos, sei lá, na época um long play, um vinil que você tivesse os efeitos dos bichos, isso também não tinha. A gente tá gravava falando tudo. De que época? Melhor nem falar, cara. depois mais tarde, as pessoas perguntavam pra mim o que eu tocava, eu já respondia que eu tocava mouse. Logo em seguida o mundo digital já veio chegando, ele chegou muito rápido, né? A música, o primeiro grande impacto da digitalização foi no mundo da imagem, das fotografias, né? Os fotógrafos foram os primeiros atingidos pelos grandes bancos de imagens e tudo que mudou completamente. Que foi uma grande revolução, né? Uma grande revolução. As próprias máquinas fotográficas mudaram muito a partir daí, né? Tudo, não tinha mais compra de filme, revelação, quer dizer, no mundo todo você imagina o número de pessoas que não tiveram que mudar de profissão pelo fechamento de quantas fábricas, lojas e tudo que movimentava isso, né? E em seguida, o mercado da música foi um dos mais atingidos com a chegada do Napster, né? Compartilhamento de músicas e etc., até isso que a gente conhece hoje, que são músicas feitas pela inteligência artificial. Eu posso fazer uma música para você, se você quiser, do seu programa, se você ainda não fez, em mais ou menos 5 minutos, né? Olha que honra! Ter a vinheta do Carreira e Suas Vozes feitas pelo Álvaro Fernando. Fiquei até emocionada. Gente, que delícia! Isso é maravilhoso. Claro que eu quero, eu aceito. A gente vai começar a segunda temporada e na segunda temporada eu já coloco a tua música também. Então pronto, é isso aí. O mundo é esse agora, completamente diferente. Né? Porque você vai trazendo da inteligência artificial o instrumento que você quer, o ritmo, né? A velocidade. É uma loucura. E tudo fica pronto muito rápido, né? Claro que a gente precisa colocar a alma da gente nisso, né? E eu quero saber de você, em que momento que os livros entraram na sua vida?
Bom, teve um momento onde eu percebi que haveria essa grande transformação no mercado das músicas. O meu estúdio era um estúdio grande em São Paulo, a VU Estúdio, né? Nós fizemos mais de 3.000 comerciais de televisão, fomos premiados 3 vezes em Cannes, ganhamos 3 Leões de Cannes, ganhamos o Festival de Londres, Festival de Nova York 2 vezes, o de Londres 3 vezes também. Eu ganhei o prêmio Profissionais do Ano 3 vezes. Fui finalista recentemente, mas não ganhei, desgraçado. A gente não pode... Faz parte, né? Faz parte da vida, não né? pode querer ganhar sempre, né? E a gente tá falando dos livros, né? E daí eu resolvi escrever um livro que chama Comunicação e Persuasão, o Poder do Diálogo, que está aqui, contando... Que é esse outro aqui, olha. É isso aí, que é contando a minha carreira de compositor de trilhas sonoras e propondo 4 pilares de comunicação. Ele é um livro que se opõe a todas as técnicas de manipulação e influência e propõe a sinceridade e a honestidade como a principal ferramenta de construção de carreira em relação às pessoas, sabe? Foi assim que eu conquistei aquilo que eu conquistei, através da formação de relacionamentos verdadeiros, autênticos, seguros, onde as pessoas sabem o que esperar de mim, porque quando a gente é o que a gente transmite segurança, a pessoa sabe o que esperar de você, né? Então o livro traz 4 pilares para que você haja assim na sua carreira, na sua vida profissional e pessoal também, em vez de pensar em como chegar ao sim, ou técnicas de Robert Cialdini, de técnicas de escassez ou coisas do tipo, que depois as pessoas percebem a gente não é mais esperto que os outros, né? Então, a hora que a gente faz qualquer processo de manipulação, depois de um tempo o pessoal vai falar, acho que eu fui talvez seduzido por ele, mas a verdadeira fortaleza mesmo da profissão da gente é a gente abrir nossas relações com sinceridade, com transparência, honestidade. Com Faça isso. Sim. Né? Com genuinidade. Porque quando a gente coloca o que a gente é, e a pessoa já se identifica, porque a gente não cria aquela expectativa para depois destruir o mito, né? A intimidade destrói o mito, né? Então a gente precisa criar verdade na internet, né? Porque a gente vive isso, né? E agora, trazendo essa verdade para esse livro, o Seja Protagonista da Sua Vida, que é esse que ele acabou de lançar aqui em São Paulo, qual foi o momento que você percebeu que você precisava fazer isso na sua própria trajetória? Os meus 2 livros, eles vêm a reboque da palestra, ao contrário do que geralmente acontece. Geralmente o autor escreve um livro e daí ele começa a dar palestra sobre o livro que ele escreveu. Tanto o Comunicação e Persuasão quanto Seja Protagonistas, eles nascem da palestra, né? Eu sou um palestrante profissional há 10 anos, né? Então, isso foi para onde foi a minha carreira, desaguar a minha carreira. Alguma coisa que eu comecei pensando que seria um atalho para conhecer pessoas e descobrir novos caminhos, se transformou no meu caminho principal, né? Então... E Álvaro, quando a gente traz a experiência para dentro do livro, é o caminho inverso que você comentou, mas a gente já testou isso, né? A gente já impactou a vida de centenas e milhares de pessoas. Antes de escrever, ao contrário do livro, você precisa colocar em prática para testar aquela sua tese, né? Então isso é muito legal, né? É muito legal isso que você está falando, e uma coisa importante que você puxou aqui, que às vezes as pessoas não se dão conta, né? O palestrante, ele é, por essência, uma pessoa que compartilha a sua experiência pessoal. Essa é a graça. Sabe, você assistir uma palestra de um cara que subiu no pico do Everest e ele vai contar a história dele, é uma delícia. Agora, você assistir uma palestra de um cara que conheceu um monte de gente que fez isso, leu um monte de livros, assistiu um monte de documentários, ele vai te contar como que é, mas ele mesmo não foi, não tem esse calor, né? Apesar que esse segundo personagem aí, que é o cara assim que fez isso, ele seria super interessante para contar
a vida dele como pesquisador das coisas, porque é isso que de fato ele fez e que não é menos, né? Mas esse negócio que você puxou é muito importante, porque a gente sobe no palco para compartilhar aquilo que a gente viveu. Exatamente. Né? Então, quando eu saí fazendo palestras, e eu faço palestras em todas as regiões do Brasil para grandes empresas, líderes de mercado, de diversas áreas, eu fazia sobre música. Quando eu comecei a falar sobre comunicação, meu universo ampliou completamente. Porque daí um banco queria uma palestra, uma escola queria uma palestra, um laboratório queria uma palestra, porque daí impactava na relação entre as pessoas, né? E logo em seguida eles pediam assim, pô, por que você não faz uma outra palestra? Não, mas eu só falo sobre comunicação de pessoas. Pô, mas eu queria que você contasse essa sua migração. Como é que você fez isso? Como é que você largou a música? Uma carreira de sucesso, com um estúdio, com equipe, com empresa, com estrutura, e foi fazer outra coisa, né? Pegando esse gancho, conta pra gente, conta pro nosso público, o que te motivou a fazer essa migração? E você olhando para trás hoje, valeu a pena ter migrado de totalmente. Foi uma migração com duas pontas, porque o mercado iria acabar como de fato acabou. Então, para começar, não era uma escolha, foi só uma coisa visionária, assim, de falar, olha, isso aqui vai virar uma outra coisa, eu vou fazer outro negócio da minha vida, eu vou escrever um livro, talvez, e daí a coisa deu muito certo, foi muito bem recebido no universo organizacional e com os profissionais de recursos humanos. Pessoal de congressos abriram os braços, sempre me chamando para fazer as coisas. O lançamento agora foi um sucesso, né? Não dava para entrar onde a gente, na festa de lançamento, de profissionais que foram prestigiar e tudo. O Álvaro vai compartilhar conosco aqui as fotos, a gente vai poder ver, né, todas essas fotos do lançamento, porque cada vez que a gente coloca mais um livro, é um filho, né? Porque a gente tem todo o tempo de gestação daquela ideia, né? O qual a gente se apropria mais daquele assunto e coloca no papel, né? O que a gente sente. Mas você tem uma experiência com a filosofia hinduísta, né? Que além da programação neurolinguística, que se conectam dentro do método que você propõe. Como é que funciona isso? Essa foi uma experiência muito rica que eu tenho com a maior fundação de voluntários do mundo, que chama Art of Living. Aqui no Brasil ele tem diversas sedes, inclusive em Florianópolis tem uma sede belíssima, talvez. Você está morando lá em Florianópolis? Eu moro em Florianópolis, mas eu fico, por causa do trabalho, muito tempo em São Paulo também. Eu sou paulista, né? Vivi a vida toda aqui, depois fiquei nômade por 6 anos. Uau, viajando. Daí ficar sem endereço mesmo, né? Então você acaba tendo que se tornar um pouco minimalista também, porque para você roupa, viajar muito, né? Com bagagem, com tudo, né? Quando você muda, tira tudo de dentro de casa e leva a sua casa com você, tem que ser muito pequeno, né? Porque você tem que dar conta de carregar, né? Eu vou te contar uma aqui. Quando você começa a se desfazer das suas coisas e começa a dar foco para essa questão da leveza, da possibilidade, das possibilidades, e você falar, vamos para não sei aonde, você fala, eu posso, né? 99% das pessoas que você pergunta não pode, né? Você vai falar, vamos fazer. Impedimento, né? Às vezes filhos pequenos, que é um clássico, os meus já estão grandes. Né? Carro, fixo, casa, tem uma série de coisas, animaizinhos, né, que a gente tem. Né? E quando a gente vai valorizando isso, a gente vai ficando com mania dessas coisas. Então você começa a não ter mais nada mesmo. Você vai se desfazendo de tudo. Você se desprende, né? E vai vendo o valor disso, né? Então qualquer coisa que entra na sua vida assim, fala, olha isso aqui, lembra um instrumento lindo, uma bola uma vez de metal, que eu fiquei encantado assim, e falei, eu vou comprar esse negócio que você tocava percussão assim, sabe, uns sons, um mais dentro que o outro. Depois eu olhei e falei, onde que eu vou guardar isso, né? A gente tem isso, né? E quem é instrumentista como a gente carrega, né, esse gosto, né, de ter um som diferente, um timbre, né, uma acústica, um instrumento que tem uma digitalização diferente, né? A gente quer levar para casa, né? Ô Cláudio, eu morava sozinho numa casa com 4 quartos. Tudo tomado? Tudo tomado.
guitarras, baterias, estúdio de som, um monte de Gente, móveis. isso é maravilhoso, é fantástico, né? É uma história, uma transformação muito grande na minha vida, quando eu percebi isso e daí comecei a viajar. E voltando ao que a gente estava falando sobre a questão do hinduísmo, né? Eu fui fazer um curso no Arte de Viver, né? Que é liderada pelo Siri Siri. Siri Siri é um título indiano, né? Como se fosse um título bispo, sei lá, juiz de excelência. É pela hierarquia deles, né? É um título indiano. E Ravi Shankar, homônimo do famoso músico que tocava cítara, inclusive pai da Nora Jones, que é o Ravi Shankar, que é famosíssimo. Tem uma coleção de discos maravilhosos, porque eu ouvi muito o Ravi Shankar, ele era tema da trilha sonora do programa da Rádio Eldorado, New Age, você lembra disso? Sim. E o Ravi Shankar, eu me apaixonei por ele desde o primeiro dia que eu ouvi, porque é um lamento, né, que ele tira daquela cítara, né? Maravilhoso. É uma figura... A gente não está acostumado com o som ocidental, a gente ouve o som ocidental, o oriental, ele tem múltiplos sons, né, que estão encaixados outra dentro harmonia, do som. muito mais notas. Muito mais notas, né? Maravilhoso. Mas esse outro Ravi Shankar, que é o Siri Siri Ravi Shankar, ele tem essa fundação, que é a maior fundação de voluntários do mundo. Para você ter uma ideia, na festa de aniversário de 25 anos tinham 2,5 milhões de pessoas presenciais. Né? Não é na Índia? Não é online não, tá? 2,5 milhões de pessoas na festa de aniversário presenciais. 10 mil dançarinos, 1.000 músicos que se apresentaram ao mesmo tempo no mesmo palco. Quando você olhava assim, você pensava que era a arquibancada das pessoas que iam participar da festa. Não, aquilo era... Então você pode buscar isso na internet, tá? Arte de Viver, Siri Siri Ravi Shankar, que você vai tomar contato aí com uma escola de filosofia incrível. E aí eu comecei a estudar os textos do hinduísmo e me apegar muito na questão mais cartesiana do hinduísmo. Não da espiritualidade, da religiosidade, da meditação, da yoga, que está tudo nisso, né? Mas vamos pegar alguns conceitos só para a gente ver do que a gente está falando, né? Tem um conceito que diz o seguinte: os opostos são complementares. Legal, o que é isso? Você está triste? Tem que ter um pouco de tristeza para você ficar feliz, né? Vai ter que ter essa coisa assim, que um dia você está com fome, outro dia você comeu muito. Um dia está luz, outro dia está escuro. Um dia está frio, outro dia está calor. Acontece um lance na vida da gente que é o seguinte: a gente não está feliz o tempo todo, né? Isso não vai acontecer. Você tem alguma expectativa que de hoje em diante na sua vida tudo corra perfeitamente? Provavelmente não. Eu não tenho, porque eu sei que um dia você perde a carteira, no outro dia você acha, né? Isso é o que acontece. Um dia você tem um dia excelente, outro dia não está tão legal. A vida vai fazer assim, né? Então esse é um conceito interessante, você entender que os opostos são complementares, no sentido de que uma frase positiva, né? O frio e o calor vivem bem porque existem os dois. E quando você vai trazendo isso para a sua vida, é interessante. Imagina que um conceito como esse, eu entrei numa escola que eu comecei a aprender um atrás do outro o tempo todo, sabe? Vou falar outro. Vamos falar outro, Cláudio? Claro, por favor. Vamos falar outro. O momento presente é inevitável. Bom, mas o que é isso? Isso é o seguinte: você está no aeroporto, eu que viajo muito como palestrante, você está no aeroporto, aí você está lá esperando para embarcar. Aí de repente fala assim, seu voo não vai sair. Teve uma chuva no Rio de Janeiro, seu avião estava no Rio de Janeiro, você está aqui em Belo Horizonte e o seu avião não veio para cá, de forma que não vai ter. O que acabou de acontecer? Uma surpresa que mudou a situação, né? O que algumas pessoas fazem nesse momento? Ficam desesperadas. Então, por exemplo, você tem um compromisso, você tem uma reunião, você tem que buscar teu filho, que você estava voltando, tem um filho pequenininho, e daí agora o que vai fazer, com quem que ele vai ficar?
você pode se desesperar e brigar com a moça que está lhe dando a notícia, que não vai conseguir trazer o avião de jeito nenhum. Ou você pode olhar para isso e falar, bom, não vai ter o voo. Que oportunidade eu tenho na minha vida agora? O que eu vou fazer sem me desesperar, sem xingar, por quê? Porque o momento presente é inevitável. Então, quando as coisas acontecem, olhe para ela e aceite logo, fala, é isso aqui agora, qual o cenário? É esse, né? Então eu me apaixonei por isso, que às vezes quando fala hinduísmo, fala, pô, o que será que ele faz? Ele frequenta uma igreja, ele reza Você se apropriou do conceito. Os conceitos são interessantíssimos e os indianos, eles são muito práticos, muito lógicos, e a gente que é ocidental sempre olha para eles pensando que eles vão falar sempre sobre o mundo místico, sobre ideias que a gente não tem às vezes capacidade de conferir, e não é isso, né? A arte de viver, ela te traz para esse mundo, e que eu aplico muito e coloco aqui no Seja Protagonista um capítulo específico sobre isso, mas as ideias permeiam o livro todo. E eu gostei muito do livro, eu já recebi o livro com antecedência, claro que ele vai autografar para mim, né? Mas eu gostei muito da maneira que você traz o conceito, porque eu leio muito e eu percebo que muitas vezes o autor, ele traz só o conceito e fica longe do leitor. Você não, você traz o conceito e no final do capítulo você traz o exercício para que você possa impactar a vida da pessoa também positivamente. Sim. Né? E isso aqui, olha, abri por acaso na página 161, que mostra aqui os destaques para o protagonista, né, que você coloca aqui um exercício de reflexão para a pessoa. Então isso é muito importante, porque a pessoa pode ler e reler o livro várias etapas da vida dela, né? Porque cada momento da vida da gente, a gente está de um jeito, né? Sem dúvida. Fernanda, eu estou adorando essa conversa. Eu também, ótimo. Muito gostoso, né? Muito dinâmico, muito rico, né? Em cultura, em educação, em uma série de coisas que você traz. E eu estou vendo que você deixou aqui do nosso lado, eu não consigo resistir a 2 troféus maravilhosos que eu quero compartilhar com você. Eu botei aqui pra gente, né? Para mostrar para vocês um leão. Eu tenho 3 desse, que é o leão de Cannes. E tem muita honra de... Nossa, gente, que pesado subir no palco, pegar isso aqui lá na frente, tem que fazer exercício. Gente, que lindo, parabéns, que maravilhoso, olha, de pertinho, que tudo isso, que maravilhoso. E esse aqui é o Festival de Londres, ó, primeiro lugar também. Você ganhou eu tenho 3 desses e tenho 2 medalhas do Festival de Nova York de primeiro lugar também. Você ganhou esses troféus com a música? Com a música, sempre com a música, né? Nas campanhas que você fazia? São campanhas de publicidade, de fonogramas publicitários, né? Eu fui presidente da Associação Brasileira de Fonogramas Publicitários, então eu estava totalmente mergulhado nesse assunto e conhecia todos os donos de estúdio. Eu sempre gostei muito do corporativismo, assim, sabe? Eu gosto como palestrante de me encontrar com outros palestrantes, de trocar ideia, trocar figurinhas. Eu aprendi isso com os estúdios de som. E eu tenho muito orgulho de mostrar esses prêmios, que são prêmios que a gente ganha em nome do Brasil, tá? É gostoso ser num festival e eu vi quem que ganhou o leão, o outro, e um gringo vira pro outro e fala, foi os brasileiros. Fala, pô, de novo, cara. Por que não? Porque o Brasil é um lugar fantástico. Sensacional. E a gente ouve muito falar mal do Brasil e do brasileiro. Só que isso não é... As coisas que são faladas não são verdade. Sabe como que é fácil? Eu vou provar para você que não são verdade. Se você for para o México, o mexicano vai falar mal do mexicano. Se você for para a Inglaterra, o inglês vai falar mal do inglês. Se for para os Estados Unidos, o americano vai falar mal do... E a gente faz igual, é só isso. Se você sair daqui, ninguém vai estar ouvindo falar, ninguém vai estar falando mal de Brasil e brasileiro. Ao contrário, vão estar falando bem do Brasil. Quando você sai e fala, where are you from? Onde você é? Brasil. O cara faz o quê? Uma cara boa para você, né? Até porque
vamos viver com honra, né, o que a gente vive, Claro, o que a gente pô. faz, né? E uma das coisas que eu me admirei muito, né, quando eu li sobre você, é que, como mentora de carreira, negócios e empreendedorismo, à frente da minha agência de marketing, comunicação e imprensa, eu recebo muita gente que, primeiro, que às vezes não sabe como evoluir na sua carreira, tem o seu negócio, não sabe o que fazer, mas muitos deles também se alimentam do passado. E você soube a hora de parar, mesmo com seus troféus maravilhosos. De mudar, né? não foi nem de parar. Até hoje ainda me pedem para eu fazer trabalho, sabia? Até Eu hoje ainda acredito. falam, pô, você faz uma assinatura, recebo e-mail, queríamos cotar uma assinatura musical por conta da assinatura do iFood, que eu não vou cantar, que você canta aí, que você sabe que é a assinatura mais conhecida do Brasil, a assinatura musical mais conhecida do país hoje, né? E daí as pessoas me pedem, que fui eu que fiz a do iFood, né? Aí eu falo, não faço mais, estou em outra. Mas isso é maravilhoso. Ô né? Cláudio, você está falando tanto em carreira, nós vamos conversar nisso mais pra frente, senão eu vou te mostrar um negócio que tem aqui que eu acho que você vai gostar muito, sabe? Deixa eu achar, aqui, achei aqui, ó. Esse aqui, Olha, a gente vai ouvir o autor lendo a própria obra, que eu amo isso é muito gostoso. isso aqui é muito, muito legal, sabe? É o seguinte, quais são as etapas que geralmente uma pessoa passa? Eu vou até tirar o geralmente. É o que todos nós passamos, seja no mundo organizacional, numa grande empresa ou dentro do empreendedorismo. Veja se você consegue lembrar quando você começou a sua carreira. Teve aquele primeiro momento que chama vencer o desconhecido. Você não sabia nem pegar o ônibus que ia chegar no seu trabalho e voltar. Você teve que aprender até isso. Tudo para você era novo. Tudo era novidade. Desde horário até hierarquias, onde você estava, a tua área que você estava atuando. Era tudo novidade. Depois de um tempo, você começou a aprender e ganhar confiança. Quer dizer, você já não era mais aquele cara que estava totalmente por fora. Passou alguns anos, você fala, não, mas eu já estou aqui, né? Você já via uma pessoa chegando e falando, olha, esse aqui era igual o que eu era há um tempo atrás, né? É uma segunda fase que você começa a se interessar pelo seu desenvolvimento. Depois, você faz uma coisa incrível, que é voluntariar-se para terrenos desconhecidos, para cenários desconhecidos. O que é isso? Você chegou, era aquele cara que não sabe nada, depois você aprendeu um pouco, percebeu que era importante se desenvolver, tem gente que começa a estudar língua, tem gente que começa a fazer curso sobre isso, e depois chega uma hora que você fala assim, eu posso fazer isso, uma coisa que você não sabe fazer direito, tá? Mas você quer fazer porque você quer se desenvolver. E isso eu estou dizendo uma etapa, como a gente está falando sobre protagonismo, de pessoas que evoluem na carreira. Você pode chegar e querer parar no estágio que você quiser. Você está subindo o degrau e fala, não, aqui tá bom para mim. Mas vamos avaliar aquilo que acontece quando a pessoa tem essa vontade de seguir adiante, né? Depois desse momento de que você começa a enfrentar cenários desconhecidos, o que acontece aí? Você sai um pouquinho do seu âmbito de conhecimento. Você sabe até aqui, mas você aceita correr um risco e assumir a responsabilidade. Esse é um passo assim, que é gigante na vida de um profissional. A hora que ele fala assim, eu vou correr riscos e vou assumir as responsabilidades, né? Então, quando a coisa der certo ou errado, eu vou assumir, vou puxar para mim. Mas eu vou além um pouquinho das minhas fronteiras do conhecimento, né? Depois disso, o que acontece? Você começa a questionar as regras, questionar o status quo. À medida que você vai avançando, você começa a falar assim, mas por que isso é feito assim? Por que a gente não muda o bebedouro de lugar? Esse bebedouro vem todo mundo de lá beber água aqui, por que a gente não pega esse bebedouro e põe para lá? Estou dando um exemplo assim, meio bobo, o bebedouro, mas pensa como que é isso dentro de uma organização. Alguém que levanta a mão e fala, para que faz isso? Para que gasta esse dinheiro? Por que isso não é assim? Quando você levanta essa mão na sua vida profissional e começa a fazer esse questionamento, você começa a envolver pessoas que olham para você e falam, pô, eu também acho isso. Eu sempre pensei isso e nunca quis falar. E aí você começa a viver a sua missão e propósito de vida. Né? É o momento em que você veste a sua camisa. Você se apaixona pela sua função, né? Exatamente. Então, você, a partir desse momento, você começa a ser um catalisador. As pessoas começam a se aproximar de você para saber o que você está pensando, que ela está vendo, que ela encontrou ali um cara que tem ideias parecidas com a dela. E depois disso, olha que coisa genial.
O profissional protagonista, o profissional outstanding, ele começa a formalizar iniciativas. Não é mais papo, vamos fazer tal coisa, que tal não sei o que, não. São projetos, coisas começa a escritas. realizar, né? Ele começa a botar o preto no branco, seja na vida empreendedora dele, seja no mundo organizacional, levar propostas, e aquilo vai começar a viver uma transformação daquilo. Por que isso é feito assim? Depois de um tempo ele já entendeu, já envolveu, já catalisou e passa para essa outra etapa onde ele começa a formalizar iniciativas. E a partir daí ele passa por uma penúltima etapa, porque ainda tem mais uma, que ele é um cara que pensa tudo estrategicamente. Vou te dar um exemplo. Faz de conta que você é de um departamento X de uma empresa, né? Uma empresa com 5.000 colaboradores. E daí você tem um grande projeto dentro do seu departamento e você vai lutando para conseguir fazer com que ele aconteça ali, defendendo as suas ideias, e daí esse projeto vai em frente, e depois quando você vê ele totalmente realizado, você de repente percebe que podia ter se juntado com outro departamento que ficou de fora, que isso foi um pouco prejudicial para uma área que você não sabia que você iria causar talvez esse dano. A pessoa falou, olha, aquele que você fez foi legal, mas olha o que aconteceu aqui. Daí você começa a olhar para isso, então chega uma hora que você começa a pensar tudo estrategicamente. Você não pensa mais meu departamento, a minha coisa, o meu negócio. Você começa a olhar para os outros, a juntar as pessoas, e daí... E você já tem a visão do todo, né? E aí você começa a juntar as partes, porque você consegue tirar o olho do observador olhando para a parte observada, né? Então, muda tudo, né? Aí nesse momento é lógico que aqui nesse trajeto aqui você já assumiu uma posição de liderança. A hora que você começa a questionar o status quo, você já está se colocando como um líder, né? A hora que você está formalizando iniciativa, você já está num posto de liderança. E quando você chega nesse momento, você vai encontrar esse tipo de pensamento na cabeça de grandes líderes de empresas, de CEOs, de pessoas que estão ali olhando para o todo. E daí, para quem pensar, daí acabou, não, daí ainda tem uma sexta etapa, que é a hora que você passa a ter a visão holística mesmo. Você não está mais preocupado nem com a sua organização. Fernando, explica, por favor, porque tem muito profissional ainda que não sabe o que é a visão holística do negócio. É legal, porque o holístico às vezes parece que é um negócio meio holístico, vai ter os cosmos e o negócio, exato, né? Tem gente que confunde isso. A visão holística é outra coisa, ele vai trazer pra gente a visão holística é quando você tem uma visão do todo. Por exemplo, um médico que tem a visão holística, você chega lá, tá com dor no dedinho, ele não vai olhar pro seu dedinho só, ele vai falar, não, mas espera aí, vamos ver o que está acontecendo aqui. Entendeu? Então a visão holística é isso, é quando você olha para uma coisa sempre querendo entender o todo, né? Uma coisa legal para a gente pensar aqui é que é uma síntese, por exemplo, né? Você chega num lugar e fala assim, aqui tem árvore, tem rio, tem animais, tem não sei o que e tal. Você pode chegar e falar assim, aqui é uma floresta, em síntese, né? Ou então você pode... Todo mundo já entende, né, o que é, né? Porque já forma a imagem na mente, né? E eu até quero falar com você sobre o seguinte, você trouxe todos os pilares aqui que você levanta e que são muito didáticos, né? Porque você explica cada etapa. E nós estamos vivendo um novo momento agora com a inteligência artificial, em que ela está remodelando as carreiras e os relacionamentos. Como é que a pessoa pode ser protagonista da vida dela nesse cenário junto com a inteligência artificial? Aí a gente tem o maior impacto da tecnologia, na minha opinião, o impacto da inteligência artificial, e eu gosto de usar o termo do acesso à inteligência artificial, porque essa é a grande transformação, né? A inteligência artificial ela já está aí, a gente ouve falar dela há quantos anos, mas de repente o que aconteceu? A gente começou a ter acesso, né? Em especial pelo ChatGPT, né? Logo que o ChatGPT apareceu, eu já era um usuário. Eu cheguei a fazer uma palestra para um grupo de TI que tinha mais ou menos 200 profissionais, e quando eu perguntei quem conhecia o ChatGPT, só 2 levantaram a mão, né?
Isso em 2021, quando o ChatGPT ainda tinha um corte em 11 de janeiro. Ele não te respondia nada de 11 de janeiro para frente. Isso é muito importante para quem quer entender um conceito de inteligência artificial. Imagina que você tinha uma máquina que tinha um corte. Quer dizer o quê? Ela não está ligada na internet, tá? Ela tem uma curadoria. Foi colocado um monte de informação ali dentro. Imagina uma maquininha de calcular de número. Só que essa é uma maquininha de letra. Foi colocado um monte de informação e daí você chega para ela e pergunta assim: como que eu frito um bife? E ela vai lá e busca no que ela tem de informação e te dá uma resposta fazendo cálculo de letras. Ela não sabe o que é um bife, tá? Assim como uma máquina de calcular não sabe o que é o 5 ou 6. Ela sabe fazer as contas. A inteligência artificial é igual. A hora que você deixa de ter o corte, tem o que a gente tem hoje, que é uma inteligência artificial conectada na internet, perceba que existe uma grande possibilidade de, quando você perguntar para ela como eu frito um bife, ela te dá qual é a receita do que tem mais visualização ou coisas do tipo. Exatamente. O que macula um pouco tudo que você busca em termos de informação na internet, porque passa a ter todos os desvios que você mesmo pode ter procurando no seu buscador preferido. E como ser protagonista nesse momento em que a própria inteligência artificial, ela traz aí uma gama de respostas tão grande que às vezes a pessoa fica até perdida nisso. Então, aí vamos chegar lá. Primeira coisa, entender o que é essa transformação de você ter uma máquina de calcular de letra. Não há uma pessoa hoje que queira fazer uma conta com a mão, né? Eu vivi um momento onde apareceu a máquina de calcular, as pessoas diziam assim: mas isso vai ser permitido na escola? Ninguém mais vai saber fazer conta, ninguém mais se questiona quanto a isso. Então todo esse questionamento que está tendo agora, atendendo a questão do protagonismo, sobre, mas a inteligência artificial, daí as pessoas não vão mais pensar. Esquece isso, bicho. A gente tem um outro momento, a gente tem agora a máquina de calcular de letra. Não há a menor possibilidade de você falar assim: eu não vou usar isso. É como alguém que não queira usar a máquina de calcular. Imagina um cara fala: eu vou trabalhar, vou fazer a sua administração na mão. Não dá. Até porque, como é que a pessoa vai viver nesse momento sem estar com a inteligência artificial ativa o tempo todo, né? A gente vive esse momento de estar ligado na internet o tempo todo. Quem somos nós quando nós não estamos ligados na internet ou na inteligência artificial? Até a gente tem esse questionamento, né? Do que sobra de vida para a gente viver fora disso. Mas a pessoa que opta por não usar inteligência artificial hoje, ela está assinando um tratado com ela de que ela não vai evoluir. Não tem jeito. Não há a menor possibilidade, porque é uma coisa assim. O principal pilar do livro Seja Protagonista é que nós não somos essencialmente racionais. Então teve uma confusão, a gente se perdeu num caminho, que a gente foi para a escola e ensinaram para a gente que existia 2 tipos de animais: os racionais, que somos nós, e os irracionais, que são todos os outros. Então, até aí a gente está junto, né? A gente se compara com uma cabra, com uma lagartixa e percebe claramente que a gente tem uma coisa diferente. E quem somos nós? Somos mais racionais ou mais emocionais? Então, só que aí a gente achou, por algum motivo, que a gente é racional. E nós somos essencialmente emocionais. É muito fácil comprovar isso, sabe? Não há discussão. Não aguenta 2 minutos num debate. É totalmente desconstruído a questão de tentar dizer: não, nós somos essencialmente racionais. Por exemplo, qual a pior solução para um conflito? A guerra. A guerra é a pior solução de um conflito. Você nunca vai achar uma solução para um conflito pior do que a guerra, né? E mesmo assim, a história do homem é toda pautada de guerras e o nosso momento contemporâneo é totalmente pautado por guerras, né? Imagina que você tem ali um monte de gente sentada numa mesa, que são pessoas que são líderes de diversas áreas, e aí eles estão chegando à conclusão juntos de que a guerra é o caminho. É lógico que... Cada um fala um idioma completamente diferente, né? Eles não se entendem, né? Não, eu estou pensando no caso de a gente internamente. Faz de conta que a gente é do país A.
E a gente está aqui, nossa turma só, defendendo aquilo que a gente acha certo, e a gente resolve partir para a guerra. Por que a gente faz isso? Totalmente emocional, totalmente passional, totalmente ligado aos amores ou ao ódio, que são opostos complementares. Lembra dos opostos complementares? Você acha que o brasileiro ele é mais passional e mais emocional do que outras culturas? Não acho. Eu acho que todas as vezes que coloca assim a categorização brasileiro, é sempre muito perigoso, a maioria das vezes buscando algum interesse de manipular algum pensamento e tal. Por exemplo, rankings. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não caia nessa, de jeito nenhum. A pior educação do mundo é o Brasil. Não caia nessa. Você nunca vai chegar no Peru e vão dar uma entrevista, alguém vai falar assim, o pior ensino é o do Brasil. Vai ser o do Peru. Você acha que vai acontecer? Eu fui para Jordão, no Acre. É o pior índice de desenvolvimento do estado do Acre, o Jordão. Eu fui para uma aldeia de índio onde nunca tinha dormido uma pessoa de fora. Passei 8 noites. Uma experiência incrível com os Honey Queens. Quando você vai para Jordão, onde tem o pior índice de desenvolvimento do estado, você está no pior índice de desenvolvimento, que é o mesmo de dezenas de países da África. Porque a gente se refere à África como um país, né? A gente fala, os Estados Unidos, a China, a África. A África não é um país, é um continente com diversos países. Então, o que está acontecendo ali é que você tem, por exemplo, a República Democrática do Congo, que tem 82 milhões de habitantes e tem um índice de desenvolvimento de Jordão. Já imaginou? Que tem 7 mil pessoas. Então, quando fala assim, o Brasil é o pior, fala, você pergunta assim, é pior do que a República Democrática do Congo? Só para dar um exemplo, você que é da República Democrática do Congo, eu sei que você fica feliz quando a gente fala isso, porque a gente precisa olhar mais para os países africanos e aprender com eles e entender o que está acontecendo lá, né? Então, quando falar o Brasil, o brasileiro, eu sempre olho e falo, calma, alto lá, né? A gente precisa tomar muito cuidado com tudo que a gente ouve e com tudo que a gente repete, né? Porque a partir do momento em que a gente padroniza essas respostas, você passa a acreditar que aquilo é uma verdade absoluta e na verdade não, né? Isso foi construído, né? E a categorização, assim, os negros, as mulheres, os brancos, o que você quiser usar. Fala, calma, alto lá, é um grupo agora de comportamento, os homens. Por isso que a gente precisa ler esse livro. A geração X, a geração Y, fala todos. Tem várias padronizações, né, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente pode ser aquela que é fora da curva. Né? Então a gente precisa prestar atenção nisso, não acreditar em tudo aquilo que é taxado pra gente, né, de fora para dentro, porque cada um tem a sua essência, tem a sua verdade, a sua missão e propósito de vida. E categorização, ficar muito de olho em categorização. Os cariocas, todos eles, né? Como nós que somos paulistas. Os paulistas são assim, né? Falo, os 20 milhões são todos desse jeito. Eu ainda tenho a questão de ser paulistana, né? Porque eu sou de Bauru, né? Vim para São Paulo muito bebê, muito pequena, passei a minha vida toda aqui, mas é exatamente assim, né? Muitas pessoas acreditam que assumir o controle da vida significa fazer tudo sozinha, né, Fernanda? E na verdade não, né? A gente pode delegar, pode reforçar essa verdade, né? E como é que a gente reforça o protagonismo quando a pessoa passa a entender melhor esse assunto? Tem um ponto importante disso, é esse negócio que eu falei. É muito importante a gente entender que a gente é muito mais emocional do que racional, sabe? Eu queria dar mais 2 exemplos, eu dei da guerra. Você pega 2 caras, alguma coisa mais leve agora. Pega 2 caras, por exemplo, torcedores de futebol, né? Um torce pro time A, outro torce pro time B. Eles estão vendo o jogo juntos. Daí tem uma cena polêmica. Adivinha o que vai acontecer? Eles são brigados. O cara que é do time A viu que que era ele que estava certo. Vamos dizer, a bola não entrou. E o do time B acha que entrou. Eles não são pessoas que estão mentindo ali. Eles acham, eles viram pela emoção. Se você assiste série, olha o que acontece. Vamos pegar uma série bem conhecida. 2. Casa de Papel, todo mundo conhece, né? Você gosta de séries, Cláudia? Eu amo séries. Você assistiu Casa de Papel? Assisti, maratonei. E você torceu para os bandidos, não foi?
Porque a gente pra eles roubarem a gente se identifica torceu pra eles roubarem. Né? Você assistiu Breaking Bad, não? Assisti, a gente se identifica. E torceu para 2 traficantes e produtores de metanfetamina durante 48 horas, torcendo por eles. Porque a gente escolhe, né, por emoção, né, aquilo que a gente está vendo. É tão forte, né? E quando a gente passa a entender melhor qual é o papel da série, é quando a gente passa a olhar pra gente, porque tem alguma coisa naquele personagem que se espelha no que a gente é. Porque essa decisão é totalmente emocional. Senão você jamais torceria para 2 produtores de claro assassinos. Não, né? Pelos nossos valores, pela nossa moral, né? Pela nossa educação, de jeito nenhum. Agora eu te pergunto, é tão emocionante, né? Se você faz isso para decidir um comitê de guerra, se você faz isso na hora de assistir futebol, se você faz isso na hora de... Imagina o quanto você não faz isso na sua vida, no seu dia a dia, na sua reunião de trabalho, onde uma pessoa falou uma coisa às vezes que pode ter te ferido, e você vai entrar e você acha que você é racional. Você quer ver um negócio? A única coisa que a gente não aceita que questione é a nossa inteligência. Se você estiver numa mesa com 5, 6 amigos, falar que um é mais bonito, todo mundo vai aceitar e rir. O fulano é o mais inteirado, ele está por dentro de tudo, ele tem o mais... Esse aqui, agora, fala para alguém que ele é o menos inteligente da mesa. Por quê? Explica para quem está nos assistindo por que ninguém aceita. Porque a gente aprendeu que somos racionais e que isso é a nossa grande valia. Então, você ser chamado de um menos inteligente é a pior coisa que pode existir. E tem a relação com o prêmio, né? Quando a gente era criança, na minha casa pelo menos era assim, eu vi aqui na casa de um monte de outros amiguinhos também era assim, né? Você tirou mais que 7, você já ganhou um prêmio, né? Você já tem uma recompensa. Então a inteligência ficou muito ligada à recompensa, né? E falar que alguém não é inteligente tira toda aquela recompensa. É inaceitável. É inaceitável, então, porque ela passou a vida acreditando nisso. Amarrando na tua pergunta sobre o que a gente faz do protagonismo, eu queria dar algumas dicas práticas, né? E a primeira central é entender essa emoção e não combater isso, porque é assim que nós somos. Vai falar, eu preciso ser menos emocional. Não, só tenha consciência de que você toma suas decisões, todas elas, através dos seus amores. Depois, você utiliza a lógica, o raciocínio para justificar o que você faz. Eu quero até trazer um exemplo prático aqui, que sempre que você tem um problema sério, briga com o namorado, toda amiga fala, lava o rosto, vai tomar banho, dorme, que amanhã passa. Amanhã você tem condições de entender melhor essa emoção e tomar uma decisão, não é, Fernando? Isso sim, a questão como na é que emoção, tem, no calor da emoção, a gente toma decisões erradas. Ditado Yiddish que diz, se tem um problema, durma com ele, né? Mas o que eu estou chamando a atenção aqui também é essa questão de entender que você toma todas as suas escolhas, inclusive as políticas. Por isso que se você tem um grupo de WhatsApp que tem os amigos de um lado político e outros do lado do outro, você viu que nunca ninguém mudou de lado, que era de um lado continua do lado. Então, porque não é através da razão, é através dos amores. Então não é fácil convencer alguém a trocar de amor. Só se ele vê um negócio que combate muito a questão amorosa dela, daquilo que ele pensava que era bom, ele pode começar a questionar, mas tem que ser pelo amor, né? Mas vou dar umas outras dicas aqui, né? Gosto muito disso que você faz, né? Você compartilha o seu conhecimento de uma forma muito didática, né? Trazendo quem está assistindo para perto de você e aprender com você. Isso é maravilhoso. Obrigado, claro. Fico muito honrado de você dizer isso. E quais são as dicas? Vamos lá. Uma coisa importante da questão de segurar o leme da vida nas mãos. Por quê? Porque protagonismo é uma palavra que quer dizer um monte de coisas. Eu fiz uma pesquisa antes ligando para as pessoas e você tem alguns grupos que aparecem sempre. O protagonista é o líder. Quem que é protagonista? Quando descreve, é o cara que é capaz de juntar pessoas por um determinado objetivo, uma meta, função. Por exemplo, técnico de um time de algum esporte. Quem mais que é? O vitorioso. Aquele cara que bate meta, que faz sucesso, né? Que não tem medo de nada e que é um vencedor, trabalhador, esse cara é o protagonista. Quem é o outro? O inovador.
cara que dá uma ideia. Ah, não, isso aqui nós vamos fazer assim. Pô, esse é o grande protagonista. E ainda tem um outro que aparece muito, que ele não é o cara que cria, ele não é o corajoso e nem o outro, ele é o visionário. Sabe quem que é esse cara? Ele é o cara que fala, você, com você e você. Isso que você está falando aqui serve para fazer isso aqui. Porque hoje a gente tem no nosso mundo contemporâneo tanta coisa aparecendo que tem pessoas que têm essa capacidade de juntar os pontos, sabe? Engraçado isso, né? Que algumas pessoas, elas identificam talentos, né? Elas reconhecem os talentos e elas conseguem unir esses talentos, né? De uma forma que ela consegue criar a partir daí, né? Isso é muito legal. Você sabe que o livro Seja Protagonista, ele traz alguns personagens. Por exemplo, um deles é o Renan Dalzotto, que foi técnico da seleção brasileira há muitos anos, que foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, que inventou um saque que mudou a maneira de sacar, porque ele viu que o jogador jogava para dentro e pulava antes de bater na bola, e ele falou pro técnico, pô, mas olha o que esse cara tá fazendo. Ele falou, mas pode. Falou, então se eu vier correndo lá de trás, jogar a bola lá no meio da quadra e der um pulo, daí o técnico falou, se você conseguir, né? E aí desafiou, né? E aí o que aconteceu? Não existe nenhum jogador no mundo que não saque assim hoje. Depois tem outro que é o Lisandro de Almeida, que é um cara que anda de bicicleta pelo mundo. Tem a Rosana Mendes, que só fala de como ajudar os outros, responsabilidade social e etc. E tem os executivos, né? Os executivos trazem uma dica que é demais, cara, que é o seguinte, enxergar além das certezas. O que a gente sempre pensa que o executivo vai querer? Tudo sempre preto no branco, sem correr riscos. E de repente, quando você vai conversar com grandes executivos, ele fala, não, a gente tem que enxergar além das certezas. Fala, mas e aqui? Aqui está sob controle? Não, daqui para lá a gente não está sob controle, mas até aqui a gente vem. Isso é muito poderoso. Porque a pessoa que tem essa visão de antever o problema, ela se prepara para isso, né? E ela prepara o time dela também para isso, né? Eu trabalhei durante mais de 30 anos com eventos, e os eventos de maior sucesso foram aqueles que a gente que eu e meu time conseguimos criar essas situações. Então a gente criava a hipótese e já trazia a solução, porque na hora em que isso acontecia, já tinha sido vivido, era um review, né? Então a pessoa colocava a alma nisso. E o que você está trazendo é exatamente isso, né? E tem a ver com a outra dica que eu ia dar em seguida, que é aliar paixão aos talentos, né? A gente ouve sempre falar, você tem que fazer o que você quer fazer e tal. O que às vezes traz uma posição questionável, assim, falar, pô, será que todo mundo pode fazer o que quer fazer, né? Será que a pessoa, por exemplo, que trabalha numa função que você olha assim, não tem admiração nenhuma, será que ela está ali? Não tem admiração nenhuma, não pela pessoa, né? Pela função. Será que ela está ali porque é isso que ela escolheu fazer da vida dela? Acho que não, né? E de fato há uma busca por encontro desse espaço, né? Mas a busca só será para aqueles que de fato conseguem aliar a paixão ao talento. Alguma coisa que ela descobre que ela sabe fazer muito bem e que ela é apaixonada. Eu tenho até uma frase que eu falo para os meus alunos e meus mentorados, que é: o que é que você fazia, que quando você fazia as pessoas olhavam para você e falavam, uau, faça isso sempre porque tá dando certo. Legal. É exatamente isso. É a pessoa que conseguiu identificar em você aquele talento que muitas vezes você faz tão naturalmente que você não sabe o que é um talento. Muitas vezes a pessoa não reconhece isso como um talento. Precisa alguém de fora olhar e falar para ela que ela faz excepcionalmente. Isso. E muitas pessoas nunca param para pensar. Por isso essa dica é valiosa, mesmo a gente olhando para ela e falando, mas todo mundo tem essa possibilidade na vida? Acho que não. Mas é importante você olhar e perceber que a chance está aberta a você. Se você fizer isso que a Cláudia está falando, de descobrir uma coisa que você faz muito bem e investir nisso, né? A chance de você encontrar um caminho aí que você nunca imaginou é muito grande. Porque não adianta só gostar do que você faz, né? Você tem que ter planejamento, organização, você precisa estudar o que você faz para saber se isso vai dar certo ou não. Porque a gente
percebe, como mentora, vejo que muita gente coloca um negócio na rua sem antes ter estudado, porque ela gosta de fazer aquilo, mas ela não se preparou para aquele momento, né? Então é importante fazer isso que você trouxe, porque a pessoa se prepara para colocar aquele talento na rua, né? E também executar antes de planejar demais. Eu, por exemplo, sou muito estratégico. Esse é um negócio que eu preciso exercitar mais. Eu gosto de planejar muito as coisas, né? Quando eu comecei faz mais de 15 anos que eu não tenho automóvel. Eu não tenho carro, não entendo nada de carro, não gosto de carro. É um artista. Se eu puder, eu não entro dentro de um automóvel, né? Mas eu gosto de moto, ando de moto, né? Bicicleta elétrica, bicicleta normal, isso tudo eu gosto. E quando eu comecei a andar de moto, aqui em São Paulo, eu parava quando estava chegando perto do sinal para bolar uma estratégia de como que eu ia conseguir fazer para chegar lá na frente no sinal e ficar parado na faixa de separada para as motos. E daí passavam todas as outras motos por mim, aquele monte de motoqueiro que tem em São Paulo, entregador e motoboy, e eu com a moto ali atrapalhando os outros, né? E daí eu percebi um negócio que tem a ver com a nossa vida, que não dava para bolar um plano para chegar lá no sinal, sabe? Tinha que fazer como eles vão indo e vão descobrindo o caminho. Às vezes chega num lugar que não dá para passar, fala, aqui não foi uma boa ideia, mas no outro, de repente, eu recupero o tempo perdido. Mas na vida a gente tem que ter estratégia, planejamento, mas a gente também tem que ir executando à medida que as coisas vão acontecendo. Isso é muito importante, Fernando, porque a gente não pode ficar só no campo mental, né? A gente tem que aprender a arregaçar as mangas, né? Fazer ensaios, né? Testes e erros, para saber se o que você pretende fazer realmente vai ter resultado positivo, né? E a partir daí você consegue começar a mensurar. É muito legal esse teu exemplo, porque a partir do momento em que você começou a colocar na prática e sair do farol junto com os motociclistas, né? Você começou a entender o que era, exatamente, né? Aí eu vi que não dava para ficar olhando de lá e querer bolar um plano estratégico. Muito legal isso. Fernando, eu quero agora falar um pouquinho sobre o seu livro, porque você disse anteriormente que você colocou na prática tudo aquilo que você já vinha desempenhando nos palcos e nas palestras durante anos, né? Fala um pouquinho como é que funciona, como é que é a sua palestra, né? Como é que você vive, porque eu quero fazer um comentário agora. Você é super apaixonado pelo que você faz, pelo que você fala. Você vibra, pulsa, né? Isso é muito gostoso. Sempre fiz trilha sonora e fui apaixonado. Vim para o mundo das palestras e sou apaixonado também. Então, livro também sou. Conta como é que são suas palestras. Então, as palestras, elas são um momento muito interessante da vida. Você subir num palco e um monte de gente te ouvir, num momento onde a gente às vezes não consegue ter a atenção de uma ou duas pessoas, né? Nossa, isso é maravilhoso. A gente está sempre falando, desliga esse celular e tal. Apesar que hoje eu sinto já um movimento das próprias pessoas se policiarem assim, né? De não quererem ficar online quando estão na presença dos outros, para aproveitar a presença dos outros, né? Mas você subir num palco realmente, é aquele monte de gente ouvindo você, né? Quero te perguntar, como é que você identifica se a pessoa que está na tua frente está te ouvindo? Pela conexão dos olhos, pelo movimento do corpo? Você diz isso nas palestras? É. Então, isso olha, quer ver um negócio? Quando você faz palestra há muito tempo, você fica igual aquele cara que toca violão bem e canta bem. Então, por exemplo, se você pegar o Gil ou o Djavan tocando violão e cantando... João Gilberto, né? Você fala assim, mas como é que... O João Gilberto ainda é o cara, apesar de que ele é inquestionável, ele é igual o Pelé, tem muita gente que não gosta do jeito que ele canta, né? Porque é aquela coisa assim, com aquela vozinha colocada. Mas a hora que você olha um cara assim como, sei lá, o Djavan, por exemplo, que é um que todo lembra, mas são tantos no Brasil, no mundo, que fazem isso espetacularmente... Você olha e fala assim, mas esse cara tá prestando atenção no cantar? Adoro isso. E como que ele pode estar tocando violão desse jeito? Porque não é um violão simplesmente de acompanhamento. Ele dorme com o violão na mão, ele vai no banheiro com o violão na mão. Tudo que ele faz... O violão que ele está fazendo ali, já sem cantar, já seria difícil fazer, né? Como é que ele faz esse violão e canta? Aonde que ele está prestando atenção? O palestrante é isso. Quando você é palestrante profissional,
Você não está mais olhando tanto para o seu conteúdo ou para o que está acontecendo no palco. Você está olhando, a sua conexão é totalmente com o público. Você não está mais pensando naquilo que você está falando. O que você está falando já está totalmente dentro de você. Entendeu? Então é uma forma de você se comunicar com um monte de gente intensamente, através de uma conexão muito forte, de você realmente prender atenção. Como que faz isso? Se você gosta de fazer palestra ou se você faz apresentações. Vai dar uma aula pra gente agora. Vou dar uma então dica. para tudo que você está fazendo e vem correndo pra cá. Como que faz isso? Se o negócio chama apresentação, pensa bem, apresentação é um negócio que já foi feito e você vai só apresentar. Não chama invenção. Eu vou fazer uma invenção, eu vou fazer um improviso, eu vou fazer um discurso improvisado, isso é uma coisa. Se você vai fazer uma apresentação, que eu considero palestra uma apresentação, o que vai valer é o preparo do negócio. A hora que você sobe no palco, você só vai apresentar. O sucesso vai vir ou não, se o que você preparou é legal o que você vai apresentar lá. Então, seja uma pessoa, por exemplo, se você for pegar grandes ídolos que eu tenho como palestrantes, assim, por exemplo, Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho. Eles não usam, por exemplo, PowerPoint, não usam nada, eles só falam. Por que eles fazem isso? Craque. O craque, ele pode fazer isso. Por que a gente usa, que somos mortais, usamos o PowerPoint? Eu, no meu caso, uso porque eu uso muita trilha sonora, muita música, muito tudo, então são coisas ilustradas mesmo que estão ali. Eu uso pouquíssimo, eu não uso palavras e nem fotos. Para a pessoa que está assistindo. São, palestra show, vamos dizer assim, tem uma coisa de entretenimento com conteúdo, mas de entretenimento, né? Mas o que eu ia chamar a atenção é o seguinte: você que gosta de fazer e se prepara, por que você usa isso? Porque você precisa de uma cola. Você precisa de uma cola para que você se lembre do que você tem que falar. Mas o conteúdo você sabe. Você só precisa mesmo, se trabalha 10 anos com o negócio, você vai falar 1 hora, você não sabe? Você sabe. Mas você só precisa de uma cola da ordem do que você vai falar. É só por isso que você usa o PowerPoint. Então, quanto mais você se descola disso e lembra que ele é, na verdade, um concorrente de atenção com você. Exemplo, você escreveu um monte de coisa no seu PowerPoint. A hora que você começar a falar, o seu público vai pensar, é para ler ou é para ouvir? Exatamente. Vai ler um pouco, ouvir um pouco, vai ler um pouco, ouvir um pouco. Quando você vê, ele abriu o celular porque se desconectou de você, ligando com a primeira coisa que eu falei para você aqui, que você tem que estar ligado é no seu público, não no seu conteúdo. Sabe que o Heródoto Barbeiro, ele traz um exemplo muito prático, né? Que mulheres, quando usam brincos grandes e barulhentos, o público fica olhando pro brinco, porque é como se fosse aquele chocalinho do berço. Eu nunca mais me esqueci dessa palestra que eu assisti dele. Por quê? Você colocar um animal, uma criança no palco, não um pet, uma criança, eles também concorrem com você, né? Então, tudo que você utiliza que não seja para te reforçar aquilo que você está fazendo e vai tirar a atenção do teu público, não é legal você fazer. É isso mesmo, não pode concorrer com você mesmo. E aí você vai preparar esse conteúdo seu sempre de trás para frente, nunca começa pelo primeiro slide. Como assim? Conta pra gente, de trás para frente. Você sempre, a primeira coisa que você prepara numa apresentação é a sua conclusão. Que é aquele momento, aquele ápice. Aquele momento que você chegar e falar, então, pessoal, posto isso, tá? Isso é a primeira coisa que você vai fazer. Por quê? Palestra ou mesmo uma apresentação tem que ter um call to action, CTA, que está agora chique falar CTA, que é o seguinte: você está fazendo uma palestra para doar em agasalho. Você fez a palestra e saiu de lá, não doar no agasalho, a palestra não funcionou. O briefing é a coisa mais importante da palestra. Você fazer uma palestra numa organização que acabou de passar por um momento maravilhoso, está todo mundo em festa, é uma coisa. Você fazer numa organização que acabou de passar, por exemplo, num processo de fusão, que hoje é muito comum, e está vivendo um momento de insegurança, de muitas transformações. Ou que a equipe não bateu a meta, né? Ou precisa ser motivado, né, por uma palestra, né? Enfim, que está passando um momento de dificuldade, é completamente diferente. Então não existe palestra sem briefing. Você tem que pensar nisso. Então, quando você for fazer uma apresentação ou uma palestra, primeira coisa, qual é o seu briefing? Qual é o teu objetivo? O que tem que acontecer quando você for embora?
Porque a palestra, o que vale é a hora que o palestrante vai embora, sabe? A hora que você sai e a transformação fica. Então, não começa a fazer uma apresentação pelo primeiro slide. O meu primeiro slide é esse, segundo slide é esse, terceiro. Começa pelos últimos. Quais são meus 3 últimos slides? É isso aqui, isso aqui, isso aqui, essas 3 ideias que eu quero passar. A hora que você fechou isso, você vai negociar muito bem com você mesmo o que entra e o que sai da sua palestra. Porque o maior erro, o erro mais comum de palestrantes que eu assisto em todos os congressos, é que o conteúdo, o material preparado não cabe no tempo. Esse é o primeiro erro. Exatamente, você trouxe uma questão aí muito importante. A pessoa não se policia, né? Porque ela não treinou antes. Quando a gente fez TCC na faculdade, a gente tinha que ficar com aquele reloginho de 10 minutos, né, para saber qual era o conteúdo que a gente ia colocar lá, e tinha que saber tudo. Claro que era decore e salteado que a gente falava, mas era interiorizado, né, para a gente poder responder as perguntas depois. Então, a preparação do tempo, né, o como que a gente cabe dentro daquela caixinha chamada tempo. Mesmo em grandes congressos, a gente vê a maioria das pessoas tendo problema com o tempo, né? Ela começa devagar, ela tem medo que o PowerPoint dela, ou as projeções dela, acabe. Então ela começa lentamente, dando exemplos, com cautela, pesquisas que ela fez, etc e tal. E ela deixa o melhor pro final e daí depois acaba tendo que correr, daí, né? Num dado momento, ela percebe que ela está um pouco atrasada. Ela olha e fala, já estou no meio da apresentação, 30 minutos, eu ainda estou no começo. Daí ela começa a correr. E a gente identifica muito isso, quem está assistindo, pelo olhar da pessoa, porque ela escratela, aquele olho, né? Fica aquele olho aberto, né? E aí, quando essa é a fase 2. A fase 2 ela começa a correr. E depois vem a fase 3, que é a hora que ela percebe que agora ela não vai mais conseguir buscar. Ela não vai mais conseguir. Então ela começa a se atropelar. E daí eu sugiro que, se acontecer isso, não faça a apresentação inteira, invente um final inesperado, seja capaz de improvisar, né? Seja um jazzista, improvise um final diferente, mas não fale, por exemplo, vocês desculpam, mas eu vou estourar meu tempo, eu fiz e daí passa, porque vão querer te matar. Porque tem um progresso, tem todo um processo de tempo das coisas, tem almoço, tem coisa, e a hora que você passa do tempo, você faz um negócio que ninguém quer que aconteça. Você me fez lembrar uma coisa muito interessante agora. Aquele palestrante que fica com aquele aparelhinho na mão, ou então fica falando para a pessoa que está mudando os slides, fala assim, pode passar esse slide, pode passar. Eles, não, eu não vou falar sobre esse slide porque não dá mais tempo. Eu já ouvi muito isso, então, e eu como curadora de conteúdo de vários congressos, eu sempre oriento o palestrante, né, que ele precisa terminar pelo menos 5 minutos antes para ouvir algumas 2 perguntas, pelo menos, né? Eu vou te confessar que eu só abro para perguntas se for em universidade. Que legal. Senão eu faço palestra tipo palestra show mesmo, vai do começo ao fim e não abre para perguntas e tal, né? Mas esse negócio que você falou não tem nenhum problema em você fazer uma palestra de 1 hora e entregar em 50 minutos. Ninguém vai falar, mas ele tinha 10 minutos a mais para falar. Isso nunca vai acontecer. Principalmente em congressos, as pessoas querem conversar, querem perguntar, porque aquele palestrante, ela esperou o ano inteiro para encontrar aquele palestrante, né? E chega lá, ela não poder perguntar, ela sai de lá frustrada. A palestra é um barato. Eu sou um grande fã, eu adoro assistir palestras. Se você for fazer uma palestra, você pode me convidar que eu vou. E o trabalho voluntário, sabe? Esse ano eu já tenho até dezembro 16 municípios que eu vou voluntariamente, tá? Como funciona isso? Esse é o trabalho que eu estou fazendo para a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina e para o Tribunal do Menor. Já faz 3 anos que eu trabalho com o Sandro Volpato e a Rosana Mendes num projeto que chama Novos Caminhos. Nossa, que interessante. Ele ajuda a formação de jovens e crianças que são retirados da família. Então, estão sob a tutela do Estado, vivendo em alojamentos e fazendo a formação. E você visita essas crianças no espaço? Eu vou fazer palestras em todas as festas de final de ano dos Novos Caminhos, esse ano, gratuitamente, num projeto. São 16 municípios que você vai fazer 16 palestras? Municípios. 16 palestras diferentes? Não, são todas elas as palestras sobre amizade. Foi o tema que eu escolhi, que vai ser o tema que nós escolhemos, né, do comitê, e que vai ser o tema de todo o ano, em todos os lugares. Aí a gente tem palestras também de autoridades locais,
de magistrados, porque é um projeto ancorado no Tribunal de Justiça, né? De grandes empresários que são os mantenedores, pessoas autônomas que fazem parte também, e todos eles, todos nós, vamos falar sobre amizade esse ano. Eu quero resgatar esse tema da amizade, porque hoje as pessoas são muito individualistas, né? Em função da internet, em função da inteligência artificial, em função do celular, do WhatsApp, né? As pessoas ficam muito conversando com elas mesmas, né? Ou nos grupos e acabam esquecendo quem está do lado. Então, resgatar a amizade, o companheirismo, seja parceiro, né, de quem está do seu lado, é muito importante, principalmente para adolescente, né? Sim, essa é a grande diferença do protagonismo na vida e o protagonismo que a gente costuma ouvir falar, que é o protagonista, por exemplo, de um filme de cinema, do teatro, da novela. Qual a grande diferença? Se você tem um protagonista num filme, os outros personagens terão que assumir papéis secundários, figurações e etc. Na vida, não. Na vida, o protagonista, ele espalha protagonismo por onde ele passa. Ao assumir o papel de protagonista, ele vira um motivador do protagonismo, todos aqueles que estão ali, cada um protagonizando a sua vida. Mesmo porque não pode ser diferente. Mesmo que você queira fazer o papel secundário na sua vida, você não o fará. Você será sim o protagonista da sua vida, e quando a gente fala seja protagonista, é apenas para você despertar pela possibilidade de escrever a sua história, de tomar suas decisões e ser feliz nesse mundo. Uma coisa que é certa, você não veio a esse planeta, a essa vida, para sofrer. Você nem não veio para cá, né? para se entristecer. Você veio para cá para ser feliz e para curtir. Às vezes a gente precisa dar um toque assim nas pessoas. Experimente. Leia um livro. Às vezes a gente agora está muito ligado em truques rápidos, atalhos. Como que eu faço isso rapidamente? Eu vou assistir um filme de 5 minutos e já quero saber. Dá uma mergulhada, pega um livro, senta, lê, tranquilo, você vai ver o impacto que isso pode ter na sua vida. Aqui tem dicas fulminantes de pessoas que alcançaram altíssimo sucesso naquilo que eles fazem, seja andar de bicicleta pelo mundo, seja ganhar a medalha olímpica, seja ser um grande CEO, grandes resultados numa empresa. Você vai gostar de ler isso aqui, vai te fazer bem. Uau, que delícia, que conversa maravilhosa, que aula que a gente teve hoje. Mas a gente está chegando ao final da nossa Acontece, tudo que tem pena, né? Fala você comigo. Ai, que pena. Me fala e conta pra gente onde é que a pessoa encontra o seu livro, seja protagonista da vida, para ela poder comprar também e entender melhor o que você está fazendo. Ela pode comprar na Amazon, que vai chegar aí na sua casa, e depois não esqueça de deixar sua avaliação, que é muito importante para mim. Você que comprou o livro na Amazon, escreve uma avaliação para mim, que é muito importante para o autor. Não há nada mais importante do que isso para o autor. Exatamente. Quando você avalia o livro que a gente escreve, você faz a gente aumentar no ranking. Também. E a própria Amazon, ela fica oferecendo o livro aí pelo perfil, né? Então é muito legal. Dá aquele seu like. Ainda tem essa. Dá estrelinha, né? Porque isso é muito importante. Fernando, deixa as suas mídias sociais aqui para que as pessoas possam te encontrar e te seguir também. Beleza, eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é _AlvaroFernando. O meu TikTok, que eu gosto muito do TikTok, tenho 30 mil seguidores no TikTok e é muito divertido, que é o _AlvaroFernando também. O meu canal chama Pensa com a Cabeça e se não der, dispensa. Direto e reto, né? Isso é maravilhoso. Adorei. E aí, se você colocar Álvaro Fernando no Google, você vai me encontrar, vai encontrar meu site com a minha história, com tudo. É só colocar Álvaro Fernando no seu buscador preferido e você vai me encontrar. Adorei, Fernando. Muito obrigada. Mesmo. Muito obrigado pelo pelo conhecimento, convite. pelo seu jeito irreverente de conversar, de falar. Valeu. E sempre trazendo conceito junto com a parte prática para que a pessoa possa entender. Então, deixe o seu like aí embaixo também da nossa entrevista para que o canal continue crescendo. E se você gostou desse conteúdo, indica para mais pessoas, que também você vai ajudar a transformar a vida das pessoas. E me segue nas minhas mídias sociais, que são todas iguais, @CláudiaCardillo_oficial. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau!
carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.